Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje numa série de entrevistas promovidas pelo Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, o IBCF, e que será reproduzida no nosso canal no YouTube, Justiça e Família a Serviço do Amor, nesta série chamada Violência Doméstica, onde trazemos histórias, relatos e casos do uso das constelações familiares nesse âmbito da justiça brasileira, com histórias interessantes, com relatos, né, de como isso vem sendo utilizado e empregado para promover a pacificação nas famílias, a pacificação social. Então, hoje nós estamos recebendo aqui a advogada Kellen Medeiros, que já tem uma história de caminhada nesse sentido, e a gente vai ouvir um pouquinho da sua experiência. Kellen, bem-vinda. Olá, Daniela. É sempre uma alegria muito grande poder conversar sobre esse tema, que é um tema tão importante na minha vida e que realmente é um divisor de águas na minha vida em vários sentidos. Então, para mim é sempre uma honra e uma alegria poder conversar sobre as constelações do direito sistêmico. Maravilha, Kellen, muito obrigada. Eu vou pedir que você, num primeiro momento, se apresente rapidamente com a sua caminhada aí profissional, por favor. Então, eu trabalho como advogada há mais de 20 anos e sempre procurei ter uma visão mais humanizada e uma visão sistêmica no meu trabalho, o que eu consegui realmente incluir, né, a partir do direito sistêmico. E também trabalho como advogada pública, sou advogada dos Correios. Na advocacia privada eu trabalho com família e sucessões, e também trabalho com constelações familiares. E tive a oportunidade de coordenar um livro e ser coautora também, esse livro maravilhoso, que é A Filosofia Jurídica Sistêmica, um olhar humanizado na justiça. Deixa mais tempo o livro para a gente ver um pouquinho e ler para a gente o título, por favor. A Filosofia Jurídica Sistêmica, um olhar humanizado na justiça. Esse livro são 16 coautores que trabalham já com essa visão sistêmica, cada um em sua área de atuação. Também tem o livro de Práticas Sistêmicas, esse livro foi da editora Última Ratio. Práticas Sistêmicas eu participei como coautora também, coordenado pela Daniela Precoma, pela Andréia e da editora Líder. E o livro sobre mediação, que é esse aqui, Múltiplas Funcionalidades em Diferentes Contextos. E também estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui de Águas Claras, da subseção de Águas Claras, vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico do IBDFAN da EF e vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da RIEX. Em Brasília, Distrito Federal, certo? Em Brasília, sim. Maravilha. E essa é minha filha, Martina, que está aqui também, vou incluir ela, está aqui participando com a gente hoje. Eu posso falar oi? Eu posso falar oi? Não. Ah, pode. Oi, Martina, só dá um oizinho assim, ó. Tudo bem? Então, A tá Martina, jóia. inclusive, ela é fruto também das constelações, então não é à toa que ela está aqui participando hoje com a gente. Maravilha, Kelly. Isso já me leva à minha primeira pergunta para você. Como que você conheceu as constelações familiares? Como que elas chegaram à sua vida? E depois, posteriormente, como foi a descoberta também do direito sistêmico, por favor? Então, as constelações, a primeira vez que eu ouvi falar sobre constelação familiar foi há cerca de 10 anos atrás. Uma amiga terapeuta me falou sobre constelação. E desde então eu comecei a assistir, né, algumas constelações, comecei a participar e me tocou muito, até o momento que eu decidi, né, realmente fazer uma constelação, né, como paciente, e essa constelação realmente impactou muito minha vida, porque foi uma constelação sobre relacionamento. Eu tinha um padrão de relacionamento na minha vida, onde eu sempre encerrava as relações e não me aprofundava.
E a partir dessa constelação foi muito incrível, porque 2 semanas depois eu comecei a namorar com o pai da Martina, por isso que eu falo que a história dela tem a ver com as constelações também. E eu tinha muito medo de ser mãe, muito medo de casar, e de repente eu me vi assim, casada e com uma filha, né, e grávida de uma filha. Isso eu já tinha 38 anos. Então, realmente foi uma mudança muito intensa, assim, na minha vida de diferentes formas. E o direito sistêmico, como que ele chegou na sua prática da advocacia? Então, aí, Dani, nessa época, eu estava pensando em deixar a advocacia, porque eu já estava advogando há uns 10 anos e a advocacia era muito pesada para mim, ficar acompanhando aqueles processos litigiosos, né, durante muitos anos. Então, eu fiquei tão maravilhada com as constelações e o poder delas que eu decidi fazer uma formação em constelação familiar, isso há uns 8 anos atrás. E aí eu tive a grata surpresa, né, de saber que as constelações estavam sendo também utilizadas no direito, a partir da iniciativa, né, do Dr. Sami Toshi. E fui pesquisar e me aprofundar, e a partir de então eu incluí também, né, essa visão sistêmica na advocacia. E Uhum, isso foi um grande divisor de águas também na advocacia para mim. uhum. E você pode trazer exemplos de como que você aplica o direito sistêmico na sua prática? Claro, com prazer. Então, bem, desde que eu comecei a utilizar, né, as constelações na advocacia, como eu disse, eu trabalho mais com família e sucessões na advocacia privada, que são áreas bem delicadas, né, por si só, e envolvem sentimentos e o sistema familiar como um todo. Não foi por acaso que eu acabei indo parar nessa área. Eu tive uma história de divórcio, né, na minha família há uns 20 anos atrás, que deixou marcas muito profundas, né? Foi um divórcio litigioso na época e deixou marcas muito profundas em todo o sistema familiar. E aí, para mim, se tornou muito importante poder ser um instrumento na vida das pessoas para trazer soluções mais pacíficas, né, e mais amigáveis. E a partir da inclusão realmente da visão sistêmica, hoje eu posso dizer que 95%, no mínimo, né, dos casos que eu atendo, eles têm soluções amigáveis e sustentáveis, né, dentro do sistema familiar, onde as pessoas podem, por exemplo, num divórcio, encerrar, né, esse ciclo, né, ficando com a sua parte da responsabilidade, deixando o que é do outro com o outro, né, e seguindo um novo caminho, se abrindo realmente para seguir um novo caminho. E honrando a relação, muitas vezes, pelos filhos, né, ou pelos benefícios que essa relação teve, pelo aprendizado. Então, realmente eu tenho acompanhado casos incríveis. Por exemplo, tem uma cliente que me procurou, ela estava num relacionamento abusivo, era um casamento de mais de 17 anos, e uma mulher muito bem-sucedida, mas ela não conseguia sair dessa relação, porque ela tinha muito medo de passar por dificuldades financeiras. E quando eu ouvi ela falando, eu não conseguia entender, porque uma mulher bem-sucedida, inclusive ela é mais bem-sucedida que o próprio marido, e por que que ela não conseguia, né, sair dessa relação? E aí eu propus para ela fazer uma constelação familiar, e a partir dessa constelação foi claro, né, ficou claro que no inconsciente dela tinha um registro da separação dos pais dela, quando ela era pequena, e ela passou por muita necessidade a partir dessa separação, ela e a mãe. Então, no nível inconsciente, ela estava presa ali, né, naquela criança que passou aquela experiência. E a partir da constelação, ela conseguiu tomar consciência disso e conseguiu se empoderar, né, da mulher que ela se tornou, né? Então, na nova história dela, né, como adulta, não fazia mais sentido, né, ter aqueles medos. E aí Uhum. ela conseguiu se libertar dessa relação e reconstruir a vida dela, né? Então, esse é um exemplo que me marcou muito,
porque realmente eu vi uma mudança incrível, assim, nessa cliente. E Kellen, na prática, você oferece essas constelações, você mesmo media, como que é a estrutura profissional que eu imagino que sejam os seus clientes, que passam por esses processos de constelações familiares, ou em algum lugar de apoio, ou no seu próprio escritório, como que isso acontece na prática? Então, na prática, nem sempre, né, eu ofereço constelação para os meus clientes, só quando eu vejo que realmente são casos, né, que são mais complexos, e claro, sempre que a pessoa tem abertura e tem interesse, né? Então, é muito importante frisar isso, né, que sempre o cliente é que decide. E um outro ponto importante, Dani, é que nessa constelação, o ex-marido dessa cliente, ele não estava presente, né? Ela fez essa constelação sozinha, até porque ele nem estaria preparado, né, para olhar para essas questões, da forma como ela olhou. Então, muitas vezes eu faço a constelação só com a minha cliente ou o meu cliente, e aí é num local de apoio, né, diferente do meu escritório, e trabalho também com constelações além da advocacia, mas na advocacia eu trago a constelação quando eu vejo que realmente é um caso mais complexo e quando a pessoa realmente também tem interesse, né, e abertura. Perfeitamente. Você tem o apoio de algum profissional te acompanhando? Então, normalmente eu trabalho com o apoio de 2 psicólogos, um que fez a formação comigo, e a gente trabalha em conjunto, e a outra, que é a Tatiana, que também ela tem participado, né, das constelações como representante. Ela não constela, mas ela tem participado das constelações e acompanhado o trabalho também. E existe algum acompanhamento depois desses clientes após fechar esse processo? Por exemplo, o processo judicial se conclui e existe algum acompanhamento posterior? Então, eu pessoalmente procuro sempre estar próxima, né, e acompanhar a história das pessoas e dar o suporte necessário. E também eu procuro sempre instruir, né, de ter um apoio de um psicólogo, né, depois, para continuar trabalhando suas próprias questões e até mesmo para olhar, né, para o que foi trazido a partir da constelação. Agora, claro que isso depende, né, da vontade de cada um. Uhum, da abertura de cada cliente. E Kellen, para a gente Sim. fechar já esse nosso programa tão rápido e tão bonito em sua presença, as suas considerações finais, porque a gente vai continuar conversando sobre esses casos, vamos trazer também uma das psicólogas, a Tatiana Rocha, para a gente conversar no próximo programa, mas eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, por gentileza. Então, Dani, assim, algumas pessoas têm questionado, né, o trabalho das constelações, e eu que trabalho com isso há 7 anos, né, com esse olhar sistêmico na advocacia, com as constelações familiares, eu fico pensando em quantos casos, né, eu acompanho e que realmente é um divisor de águas na vida da pessoa. Então, eu fico pensando que se não fosse através das constelações, né, e desse olhar sistêmico na advocacia, o que essas pessoas poderiam ter passado ainda, quantos anos elas poderiam ainda, né, ter esperado para solucionar suas questões. E, para mim, realmente, como eu disse, foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. E com certeza é um caso, né, onde uma mulher pode perceber aquilo que em si fragilizava o seu processo de autopercepção, da sua autoestima, da sua forma de ser e estar no mundo com mais segurança, para que ela pudesse concluir aquele ciclo da vida dela, daquele primeiro relacionamento, e seguir adiante com um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança em si mesma, trazendo aí realmente um caminho de conciliação interior dela com o seu sistema de origem e também para que ela pudesse se abrir para um novo tipo de relação, né? Então, realmente, um caso muito lindo que você trouxe, Kellen, muito grata em nome do IBCF, para os nossos espectadores. Muito obrigada. Obrigada.